Fala, minha família! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a este programinha maravilhoso. É o Matemática das Oito, rapaz. Tá maluco? Eu sou o professor Leandro Mota, né? Professor aqui deste programinha Chuchu Beleza, que tem como objetivo, né, descomplicar a matemática para você. Deixar a matemática simples, tranquila, leve, leve, pai. Leve, tranquilo? Beleza? Então, hoje eu trouxe um tema bem bacana, você já deve ter visto aí no título, certo? Mas eu trouxe um tema bem bacana, um tema que é bem importante. Tranquilidade? Vamos lá, vamos seguir então na aula de hoje. Olha só, detalhe, antes de eu passar aqui o próximo quadro, pessoal, quem não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreve no canal, ativa aí as notificações, beleza? Curte aí se você, né, tá gostando dos conteúdos que eu estou colocando toda terça-feira às 8 da noite, beleza? O que mais? Comenta, tive dúvida aqui e tal, comenta, né? Sempre digo que eu vou ter o maior prazer de tirar essa dúvida para você. Fechado? Aqui embaixo também, ó, vai estar as minhas redes sociais, beleza? Me segue lá, né? Se você quiser também tirar alguma dúvida lá pelo Instagram, por exemplo, fique muito à vontade, beleza? Vai ser um prazer para mim. Então, bora lá então para a nossa aulinha de hoje. Essa é a matemática das oito, papai. Tá maluco? Três coisas que você precisa é, para ir bem nas questões de estatística. Você vai precisar de três coisas para ir bem nas questões de estatística, né? Não importa se é concurso público, certo? Não importa se é na escola, não importa se é no Enem, não importa. Você vai precisar de três coisas. Lembra que eu não estou falando somente três coisas. Eu estou dizendo que sem essas três coisas você não consegue ir bem nem em exame nenhum, em prova nenhuma, beleza? Então são três coisas que você precisa, certo? Para você ir bem, né, em alguma prova, com relação à estatística, obviamente, tá bom? Beleza? Então bora lá ver que coisas são essas. Tranquilo? A primeira coisa, então, meu povo, você precisa saber sobre média aritmética, tá bom? Você precisa entender o que que é essa tal dessa média. Fechado? Aqui eu vou dividir em duas partes, mas basicamente agora eu vou explicar para você o que que é essa tal dessa média. Tranquilo? Só trocar a canetinha aqui para ficar bacana? Vamos lá. Meu povo, vou tentar explicar para você de uma maneira bem simples, tá? Eu vou buscar a definição, não sei de onde. Não. Vou tentar passar aqui para você da maneira mais simples que eu conseguir passar. Tranquilo? Então a gente está falando sobre estatística e a gente está falando sobre média, tá bom? Eu vou dividir de duas maneiras aqui para você. Eu vou colocar aqui, ó, média simples, média simples, pronto, maravilha, show, maravilha. Média simples, que vai ser da seguinte maneira. Bora imaginar o seguinte. Bora imaginar que numa escola, né? Numa escola, olha só, a gente tenha quatro avaliações, tá? Quatro avaliações. Então tem a primeira avaliação, primeira prova, né? Primeira avaliação. Nós vamos ter aqui, opa, nós vamos ter aqui a segunda avaliação. Show! Nós vamos ter aqui a terceira avaliação, beleza? E nós vamos ter aqui, por último, a quarta avaliação, certo? Top! Maravilha. Eu vou supor aqui que um aluno aí dessa escola, certo? Dessa escola, que escola é essa? Sei lá, Unimota. Pronto, Unimota. Olha só. Aqui, ó. Dessa universidade aí, vamos lá. Esse aluno, né, ele tem que passar aí por quatro avaliações, certo? Só que no final ele precisa de uma média para saber se ele passou ou não. Tudo bem? Ele precisa de uma média. Então, bora lá. Como é que a gente faz isso? Eu vou supor aqui que esse rapaz aqui, ele tirou 6 pontos na primeira avaliação, tá bom? Tirou 6 pontos lá na humildade, sem humilhar ninguém, beleza? Tirou 6 pontinhos lá. Na segunda avaliação, eu vou supor
que ele tirou 4. Ih, rapaz, estava indo até mediano ali e tal. Depois ele baixou o nível, e não pode acontecer isso não, tá? Não pode acontecer isso não. E aí, na terceira avaliação, se redimiu, tirou 10 pontos, fechou a prova, detonação, tá? E aí, na quarta avaliação, vou supor aqui que ele tirou 4 pontos, aí o rendimento começou a cair, preocupado com o rapaz. Tá tranquilo? Só que aí ele precisa tirar uma média disso aqui para saber qual foi a nota final dele. A nota final dele é uma média, certo? E como é que a gente faz a média? No caso, eu estou me referindo aqui para você da média, que ela é uma média simples. Simples, simples, tá bom? Estou me referindo a essa média aritmética simples, tá? Como é que a gente faz então? Bom, da seguinte maneira, olha só. A gente vai somar esses valores que estão na lousa, certo? A gente vai somar os valores que estão na lousa e a gente vai dividir pela quantidade de valores que aparecem aí, certo? Bora lá, vamos lá, então. Bom, já que é para somar, colocar aqui a média, né? Média, média é o seguinte: são esses valores somados, então 6 mais próximo aqui, ó, 4 mais próximo aqui, ó, 10 mais próximo aqui, ó, 4. Beleza, primeira parte já foi, tá bom? Então tenho que somar todos os valores. E se fosse 5, somos 5. E se for 10, somos 10. Beleza? A primeira parte é isso, tá bom? Ah, mas o senhor falou aí, professor, tem que dividir. Tem que dividir. Mas por quanto eu divido? Ah, você vai dividir pela quantidade de valores que aparece. Pô, aparece um, dois, três, quatro. Então você vai dividir por 4. Professor, se aparecesse 5, você dividiria por 5. Ah, professor, se aparecesse 6, você dividiria por 6. Beleza? Então funciona assim, o mecanismo é esse, é simples assim, tá bom? Então bora fazer aqui, né, esse cálculozinho rapidola. Vamos lá, aqui dá 10, certo? 6 mais 4 dá 10, com mais 10 aqui dá 20, certo? Com mais 4 dá 20, 24. E aí, 24 dividido por 4, isso aqui vai dar 6. Então, a média, né? A média ali, a nota final, digamos assim, de média que ele teve, esse aluno, foi 6 pontos. Beleza? 6 pontos, então. Tá? Digamos que, aí você vai fazer sua análise. Digamos que na Unimota aqui, ó, a média seja 7. A pergunta é, se ele tirou 6, ele passou? Não, não passou. Não passou, passou. Não, tem que, né? Tem que fazer alguma recuperação, tem que fazer alguma substitutiva aí, né? Não passou. Agora, se a média for 6, passou? Sim, passou. Ele tirou selado ali 6. E se for 5, aí passou, né? Tudo ali abaixo de 6 ou abaixo de 6 significa aprovação. Tranquilo? Então, essa média aritmética aqui, meu povo, é a média aritmética simples. Maravilha? Simples, tá? É você pegar os valores, somar os valores e dividir pela quantidade de valores que aparecem, certo? Maravilha? Então, olha só, essa é a média aritmética simples. Só que eu vou para uma outra aqui, um outro tipo de média. Lembre que são as 3 coisas que você precisa para ir bem em estatística, tá? Primeira coisa, só voltando aqui, né, é a média aritmética. Só que aí eu vou dividir de 2 maneiras isso aqui, tá? A gente já viu a simplesona aí, né? E tem outra que é chamada de média aritmética ponderada ou somente, que é o que eu vou colocar aqui, ó, média ponderada. Certo? Média ponderada. Só vou colocar isso, beleza? Bora ver como é que funciona. Pessoal, aqui vocês vão ter que lembrar de uma coisa, não só isso, mas vocês vão ter que lembrar de uma coisinha chamada peso, tá? Peso. Já já eu vou explicar o que que é isso. Fica ligado aqui que eu vou explicar o que que é isso. Vamos lá. O que que é o
Peso, galera. Eu vou entender uma coisinha aqui. Eu vou tentar explicar uma coisinha para vocês aqui. Aqui do ladinho. Vamos lá. Nossa, ficou torto demais. Não, deixa eu ajeitar. Oh, voltou também, mas vamos lá. Povo, eu vou dizer que vai ter aqui um concurso público, certo? Vai ter aqui um concurso. Tudo bem? E aí vai cair nesse concurso matemática, certo? E vai cair também nesse concurso informática. Pronto, maravilha. Vamos supor, vamos supor que esse concurso aqui, ele seja, olha só que eu vou te propor aqui, hein? Fica ligado aqui. Vamos supor que esse concurso aqui, ele seja para professor de matemática. É um concurso para professor de matemática. A gente entende que para professor de matemática, tá aqui você está tendo uma aula de um professor de matemática pela internet. É importante saber de informática, certo? É importante saber de informática. Maravilha? Eu tô sabendo aqui das coisas. Eu digito aqui ó, no quadro, uma lousa digital, irmão, certo? Mas perceba que eu tenho que saber matemática, obviamente, tá? Então vamos supor o seguinte, já que eu estou prestando concurso para professor de matemática, tudo bem? Alguém está prestando concurso para professor de matemática, eu vou dizer o seguinte, que nesse quesito, certo? Matemática tem um peso maior, vou colocar assim, né? Tem um peso maior do que o quê? Informática. Certo? Então vamos supor que eu sei que eu estou me alongando aqui, mas calma, vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos supor que dois candidatos que estão disputando a vaga de professor, eles empatem, certo? E aí, como é que a gente vai desempatar? A gente vai desempatar da seguinte maneira: quem acertou mais questões de quê? De matemática. Por quê? Porque ele está disputando uma vaga para professor de matemática. Logo, matemática tem um peso maior. Certo? Então, assim, quando eu coloco aqui para ti, do lado da média ponderada, essa palavrinha peso, entenda no sentido de importância, tá? No sentido de importância. Tem uma importância maior. Tudo bem? Então, olha só. Muito comum você encontrar na média ponderada o seguinte tipo, né, de expressão. Ah, o peso em matemática, só um exemplo, tá, gente? O peso em matemática é 3 e o peso em informática é 2. Logo, se 3 é maior que 2, obviamente peso em matemática é maior do que o peso em informática. Tranquilo? Só um exemplo básico aqui para você entender. Esse peso aí, ele é um sinal de importância para determinado contexto, certo? Para determinado contexto. Mas como a gente está tratando de estatística, certo? Matemática, esse peso, ele vem o quê? Ele vem de uma forma numérica, tá bom? Ele costuma vir de uma forma numérica, beleza? Então, bora lá. O que que vai acontecer aqui, meu povo? Vai acontecer o seguinte. Vou dizer, vou pegar aqui um exemplo. Vou também citar, só para a gente comparar aqui os dois casos. Primeira avaliação, mais uma vez uma escola, tá? Mais uma vez uma escola. Segunda avaliação, certo? Terceira avaliação. Quarta avaliação. Maravilha? Show de bola. Por algum motivo que não nos foi revelado, a primeira avaliação tem um peso 2. Professor, porque eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. A escola vai ter uma reunião lá, estipulou que a importância da primeira avaliação é 2. Ok, maravilha, show de bola, tá? E aí, ela estipulou que a segunda avaliação tem o peso 1, certo?
Logo já começa a perceber, inclusive, que a primeira avaliação é mais importante que a segunda. Show! Bora lá. O que mais? Por algum motivo, por algum motivo, a terceira avaliação aqui vale, deixa eu ver, vale 2 também, certo? Vale 2. E por algum motivo, certo? Por algum motivo, a quarta avaliação vale 5. Beleza? Então vamos lá. Os pesos, a importância, né? A escola determinou por algum motivo. Você não precisa saber o motivo. Só aceita, tá? Aceita. Vai dar tudo certo. Primeira avaliação, o peso é 2. Segunda avaliação, o peso é 1. Terceira avaliação, o peso volta a ser 2. Quarta avaliação, o peso já é 5. Afinal ali, irmão, tem um peso maior. Beleza? Show de bola. Então é isso. Se a gente fosse falar assim, qual é a avaliação que é mais importante? Seria a que tem mais peso, né? Seria a quarta avaliação. Maravilha? Show de bola? Então é isso, galerinha. É isso que eu falo de peso. Agora que a gente entra na média ponderada, olha só. Preparei todo o terreno aqui para a gente poder entrar nessa média ponderada. Maravilha? O que que vai acontecer, gente? O que que vai acontecer? Vamos supor, vou colocar as mesmas notas que ele tirou aqui, ó. Só que dessa vez agora tem peso, né? Tem peso. Então vamos lá. Na primeira avaliação tirou 6. Na segunda avaliação, tirou 4, perdão, tirou 4. Na terceira avaliação, agora sim, tirou 10, certo? E na quarta avaliação, tirou 4, beleza? Show de bola? O que que a gente tem que fazer? Se fosse uma média aritmética simples, você simplesmente somaria tudo e dividiria pela quantidade de valores que aparece. Mas não é, filhão. Não é. Não é, filhona. O que que acontece aqui? Aqui é uma média aritmética, uma média o quê? Ponderada. Aqui tem o quê? Tem peso. Tem peso, um peso numérico, tá bom? Então a gente vai agir da seguinte maneira. A gente vai pegar a nota, os valores, como esses 6 aqui, e multiplicar pelo peso. Certo? A gente vai pegar a nota e multiplicar pelo peso. A gente vai multiplicar pelo peso. Então, essa nota aqui é 6, beleza. Mas o peso dessa primeira avaliação é quanto? É 2. Então, eu pego o 6 e multiplico pelo 2. Beleza? Show de bola? Aí eu somo, mas aí eu faço a mesma coisa, só que na segunda avaliação. Bora lá, bora lá. Quanto tirou na segunda avaliação? 4 pontos. Mas quanto é o peso? Discutiu. Quanto é o peso? É 1. Então eu pego essa nota e multiplico por 1. Olha que fácil. Isso é louco, tio. Mas vamos para quê? Vamos para a terceira avaliação. Tirou quanto? Tirou quanto? Tirou 10. Tirou 10. Mas o peso da terceira avaliação é quanto? É 2. Então eu pego esse 10 e multiplico por 2. Mais, último, vai, vamos lá, última. Tirou 4, mas o peso quanto é? É 5. Então, eu pego aqui o 4 e multiplico por 5. Maravilha? E aí, vai existir aqui uma divisão. Vai existir uma divisão. Só que tem um detalhe. Aqui, a gente dividiria pela quantidade de valores. Na ponderada, não. Tá? Na ponderada, o que que vai acontecer? A gente vai olhar para os pesos, pegar o marca-texto aqui, ó. A gente vai pegar os pesos, que são esses carinhas aqui, ó, e a gente vai dividir pela soma desses caras aí, pela soma dos pesos, certo? Não vai ficar difícil não, relaxa, ei, dá uma respirada, certo? Que não vai ficar difícil não. Presta atenção, acompanha até o final. Vamos lá. Olha só. Quem são os pesos? Bom, aqui é 2, então taco-lhe o 2 aqui, mais o 1, taco-lhe 1 aqui,
mais o 2. Aqui, ó. Coloco o 2 aqui. Mais quem? Fala pro tio. O 5. Então, coloco o 5 bem aqui. Show? Show. Show. E aí eu vou fazer o quê, galerinha? Lembra do seguinte: quando você tem uma pontinho, significa o quê? Multiplicação, continha de vezes, tá? E esse sinalzinho, obviamente, é mais. Quando você tem isso aqui numa expressão, primeiro você faz a multiplicação e depois você faz a soma, tá? Então é dessa maneira que a gente vai agir, tá bom? Bora lá, pô, bora fazer essa continha aqui. Sei que às vezes fazer continha é chato, tá? Mas bora lá, é preciso, é preciso. Vamos lá. 6 vezes 2 vai dar 12, certo? Maravilha. Estou colocando lá embaixo o resultado da multiplicação, beleza? Bora lá. Trocando a canetinha aqui. 4 vezes 1, 4. Mais 10 vezes 2, 20. Show. Coloco 20 aqui, ó. Na humildade, sem humilhar ninguém, ó. Mais 4 vezes 5, 20 também, certo? Então, eu coloco 20 bem aqui, beleza? E a parte de baixo, hein? E a parte de baixo? Ah, a parte de baixo é só a gente somar os pesos lá, certo? Somando essa galera aqui, ó. Somando essa galera aqui, ó. 2 mais 1 vai dar 3, mais 2 vai dar 5. 5 mais 5 vai dar 10. Então, aqui embaixo é 10, certo? É 10. Tudo bem? Nesse momento, seu coração deve estar meio aflito, mas não precisa. Se você for refazendo isso aqui, você vai ver que isso aqui é muito, 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 muito mais fácil do que você está imaginando nesse momento. Relaxa, relaxa e acompanhe até o final, beleza? Bora lá, galerinha. Então, a gente vai somar aqui, certo? Esse 20 com esse 20 vai dar 20 mais 20 vai dar 40, certo? 40 mais 12 vai dar 52, maravilha. 52 mais 4, isso aqui vai dar 56. 56 sobre quanto? Sobre 10, meu filho. Sobre 10, certo? Aí eu tenho que fazer uma revisão aqui, certo? Qual é a revisão que eu vou fazer? Vamos lá. Se eu tenho 25 sobre 10, eu ando uma casa para a esquerda, tá, gente? Eu ando uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, isso aqui ó, vai ficar 2,5. Pega o padrão aí, vai pegando o padrão. Se eu tenho 35 sobre 10, eu ando uma casa com a vírgula, né? Eu ando uma casa para a esquerda. Então, fica 3,5, certo? Estou te mostrando o padrão da divisão por 10, tá bom? Quando o 10 fica embaixo. Se eu tenho aqui, sei lá, vai, 47 sobre 10, bom, se é uma divisão por 10, eu ando uma casa para a esquerda, então fica 4,7. Pegando esse padrão aqui, né, de cada um desses aqui, e outros milhares, certo? Eu vou também fazer para cá. 56 dividido por 10, basta dar uma casa para a esquerda, logo, isso aqui fica 5,6. Ah, quer dizer que essa aqui é a média? É, a média. Com os pesos? É, com os pesos agora. Tá bom? Então, olha só, o que é que você precisa para ir bem nas questões de estatística? Primeiro, você precisa saber média aritmética. Ou média, não é somente média, tá bom? Beleza? E aí, uma média que eu te apresentei, ou relembrei, é a média simples, e a outra é a média o quê? Ponderada. O que é simples, meu povo? Você soma os valores e divide pela quantidade de valores, né, propostos aí. O que é ponderada? Ponderada já vai ter peso, tá bom? Você multiplica, né, o valor pelo peso, né, somando todos ali, e divide pela soma dos pesos. Aí no final você vai obter ali, ó, como a gente obteve aqui, ó, uma média, né? Só que essa média aí é ponderada. Beleza? Show de bola? Primeira coisa que você precisa ter para ir bem as questões de estatística é saber média, certo? Saber média. Tranquilo?
Bora para a próxima, então. Ah, isso aqui é moda, irmão. Isso aqui é moda, irmão. Né? Mas calma, que não é moda de vestimenta, não. Porque se fosse, eu estaria lascado demais, tá? Beleza? Não é moda de vestimento. Apesar de ter uma semelhança aí, porque, né? Muito provavelmente deriva disso aqui. Vamos lá. Você precisa saber de moda, meu povo. Mas moda matemática, tá? O que que é essa tal de moda? É o seguinte. Moda, de um modo bem simples. Bora lá. Moda, de modo simples. Vou colocar bem simples mesmo, bem simples, tá? É o que mais aparece, certo? Ah, não é que tem a maior frequência e não sei o que. É tudo isso, tá? Tudo isso dá pra gente simplificar dessa maneira, tá bom? Moda é o que mais aparece, né? Se você vê, olha aí, a questão da vestimenta, né? Da roupa e tal, e outras coisas, acessório e tudo mais, cabelo, enfim. Você vê um monte de gente na rua usando aquilo com maior frequência, né? Aquilo tende a ser moda, né? Aquilo tende a ser moda. Exatamente esse é o contexto, tá, gente? Por quê? Porque olha só, eu vou colocar aqui para você uma sequência de números, tá? Tem aqui o 1, 2. Nossa, velho, esse 2 saiu meio. 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Tá bom, acho que tá bom. Olha para essa sequência de números e diz para mim aí que eu tô te ouvindo, pai, tá? Eu tô te ouvindo, tá? Diz para mim qual é o número que mais aparece. É o 1? Não, 1 aparece uma vez, somente, né? Acho que não. 2, não, o 2 também só aparece uma vez. O 3, epa, o 3 já aparece mais de uma vez, aparece duas vezes, papai. Mas bora ver se é ele mesmo. 4, só aparece uma vez. Então até agora é o 3 que aparece mais, né? O 5. E o 5, assim como o 3, aparece só duas vezes. Pode ser aí, né? Aliás, perdão, desculpa, perdão, tá? O 5 aparece três vezes, certo? O 5 aparece três vezes, tá bom? Então, o 1 aparece uma vez, 2 aparece uma vez, o 3 aparece duas vezes, 4 aparece uma vez e o 5 aparece três vezes. Maravilha? Então, até agora tá dando 5, tá? E o 6 aparece duas vezes? Não, de fato. Quem aparece mais aqui é o 5, tá? Outra forma de falar isso é quem aparece com maior frequência. Quem tem a maior frequência, nessa sequência aqui no caso, é o 5. Então, de maneira muito simples, você vai dizer que nessa sequência de números, a moda é o quê? A moda é 5. Beleza? Bom, tem uns nomes aí que a galera coloca, mas essa nomenclatura não vem ao caso, tá bom? Né, de bimodal, amodal, não sei o que, todas essas coisas, né? Não é o caso. Se você entender a definição, né, tudo vai ser muito mais claro na sua mente, vai, né? Tudo vai se clarificar, beleza? Moda, pessoal, moda é o que você precisa para ir bem em estatística, acredite, tá? Por mais simples que seja, moda é uma coisa que você precisa para ir bem em estatística na prova que você for fazer. Se eu colocar aqui 5,6, 5,7, 5,8, 5,8, 5,9, 6,0 somente 6, tá? Aí eu pergunto para você, dentro dessa sequência numérica aqui, ó, quem é, por gentileza, quem é a moda? A moda é, a moda é 5,8. Por quê? Porque é o que mais aparece, é o que tem maior frequência. Tranquilo? Moda é uma coisa que você precisa, é a segunda coisa que você precisa
para ir bem, né, nas provas, beleza? Show de bola? Para ir bem em estatística. Show de bola? Bora para a terceira coisa, então. Essa aqui você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Ela tem uns nuances aí, mas a gente vai aprender tudo, tá? Tudo, beleza? Terceira coisa que você precisa ter para ir bem em estatística é saber mediana. Você precisa saber mediana, tá? E de que maneira eu vou apresentar para você essa mediana? Bom, da seguinte maneira. Não, não é dessa maneira aqui. Eu vou abrir uma tela em branco aqui. Show de bola. Abrir uma tela nova, vamos lá. Bom, a mediana, a mediana vai ser apresentada para você da seguinte maneira, olha só. É uma sequência de números, tá? Mas perceba, gente, está tudo meio ali, tá tudo ali no meio, tá? É média que tá ali meio que no centro, é a moda que é o que mais aparece, né? Consequentemente vai estar ali no centro. É a mediana, né? Que também, olha só o nome, mediana, meio, metade, alguma coisa assim, tá bom? Então tudo vai estar ali meio que no centro, tá bom? Por isso que essas três coisas que você precisa para ir bem em estatística são chamadas de medida de tendência central. Olha só, tranquilo? Então, é isso que eu quero passar para você. Mas se eu pegar aqui uma sequência de números, certo? Uma sequência qualquer. Vamos lá. Pronto. Eu tenho aí na tela, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 6, 5, 1 e 7. Tá bom? Olha só, o que que vai acontecer? Para eu saber a mediana, certo? Para eu saber a mediana, eu tenho que entender que a mediana, ela vai estar no centro. De alguma maneira vai estar no centro, certo? Vai estar no meio ali. Fechado? E aí, como é que eu descubro que é a mediana dessa sequência que eu coloquei aqui na lousa? Como é que eu descubro? Da seguinte maneira. Primeiro, meu povo, vocês vão ter que entender o seguinte: vocês vão ter que organizar essa sequência numérica, né? Essa organização, normalmente, né, a gente chama de hall. O que que é o hall? É a organização, certo? Organização opa, organização em ordem crescente. Maravilha? Então, professor, pode ser em ordem decrescente também, tudo bem, mas dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. Fechado? Então, o que que é o rol? É uma organização em ordem crescente ou decrescente, você escolhe, é a maneira, mas vai dar a mesma coisa, beleza? Então, eu convido você nesse momento a fazer essa organização, a organização desses números que eu coloquei. Nós vamos organizar de que maneira? Em ordem o quê? Crescente, do menor para o maior, tá? Então, bora lá. Quem é aqui o menor? O 1. Coloca um bem aqui. Deixa eu trocar essa cor, vai. Trocar essa cor aqui. Vamos lá. 1. Quem mais? Quem é o próximo? O 2. Próximo, 3. Próximo, 4. Próximo, 5. Próximo, 6. Próximo, 7. Pronto, acabou. Certo? Acabou a organização. Tudo bem? Aí eu te falei que a mediana é um negócio que é no meio, é no centro, não é isso? Pois é, agora que vai chegar essa forma da gente ver quem é que está no centro. Bom, meu povo, fala pro tio quem é que vai estar no centro. Acabou saindo aqui. Cadê a tela? Cadê a tela? Vamos lá, vou fazer de novo, tá? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Olha só. Essa era a sequência que a gente organizou em que? Em hall, não é isso? Hall é organizar em ordem crescente. A gente fez isso. Tá aqui, certo? Perdi a tela ali, mas agora eu já coloquei a numeração aqui de novo, tá bom? O que vai acontecer, povo? Agora só basta eu pegar o elemento central, né? Eu tenho 3 para esse lado esquerdo, eu tenho 3 para esse lado direito. Quem é que está no centro? É o 4. Se é o 4 que está no centro, esse 4 que vai ser o quê? Vai ser a mediana. Então, quem é a mediana dessa sequência? É 4, certo? Beleza? Então, bora recapitular. Você vai pegar uma sequência de números, de dados, enfim, certo? Você vai organizar em hall, que é uma organização em ordem o quê? Crescente ou decrescente, tá bom? Beleza? Você vai organizar em hall, tá? Como eu fiz aqui, os números estavam embaralhados, certo? Mas eu organizei do 1 até o 7, ó. Maravilha. Depois que eu organizar, aí eu vou em busca do elemento que está onde? No centro. Esse elemento que está no centro eu chamarei de quê? Mediana. Acabou. Acabou. É só isso, tá? É só isso. Beleza? Bora lá. Só que vai ter aí um outro tipo de mediana. Fica ligado. Mediana é a terceira coisa que você tem que ter para ir bem em estatística de qualquer prova, tá bom? Bora lá. Eu vou colocar aqui 7, vou colocar o 3, colocar o 4, o 2, o 5, o 6. Faltou alguém? Faltou alguém? Não, 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 tá ok, tá ok, tá ok. Bom, essa sequência aqui é uma sequência, né, que eu acabei de colocar. Agora eu te pergunto, essa sequência ela tá organizada em hall, sim ou não? Não, não tá. Não tá organizada em hall. Então o que que é preciso a gente fazer? É preciso que a gente organize em hall. Então bora organizar em hall. Vamos lá. Vamos organizar isso aqui em hall. Bora lá. Lembra, a organização em hall é organizar os números na ordem, ou dados, né, na ordem crescente. Vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha, show de bola. Uma vez que a gente tenha organizado em ordem crescente, agora basta eu pegar o elemento que está onde? No centro. Então, 3 para a esquerda, 3 para a direita. O elemento que está no centro, quem é? Ixi, não tem. Não tem, né? Não tem. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma sequência, né, que a quantidade de números ou dados aqui, ó, é par. Logo, não vai, de fato, não vai ter um número que esteja no centro. Vai ter um número que esteja no centro. E sim vão ter dois números que estarão no centro, né? Quem é? O 4 e quem? O 5. Quando isso acontecer, quando esse caso acontecer, o que que você vai fazer? De maneira muito tranquila, você vai somar esses dois elementos centrais aí, ó. Você vai somar e dividir por 2, fazer uma média aritmética simples. Média aritmética não é somar, né, os valores e dividir pela quantidade? Pois é, você está somando e dividindo pela quantidade. Tem dois números, então por isso que você divide por 2, certo? Então bora lá. 4 mais 5 vai dar 9 e esse, né, dividido por 2. 9 dividido por 2, R$ 9. Eu sempre coloco dinheiro aqui, né? Que dinheiro é rapidola que a pessoa responde. 9 dividido por 2, isso aqui dá 4,5. Se fosse dinheiro, 4,50, por exemplo. Beleza? Então, a mediana dessa sequência aqui, qual é? 4,5. Beleza? Show de bola? Maravilha? Então, meu povo, 3 coisas que você precisa ter em mente aí com você, para você ir bem nas provas de estatística, é
uma coisa chamada média, e eu expliquei aqui algumas formas de você calcular a média, certo? Outra coisa é a moda, tudo bem? E aí, por último, a terceira coisa é a nossa mediana, que eu dividi em duas partes, né? Na verdade, eu te mostrei como é que organiza. Primeiro, você vai ter que organizar. Meu amigo, se você escutou, leu a palavra mediana, ler é mais comum, né? Se você leu a palavra mediana, você precisa logo, né, dessa organização em roda, tá bom? E aí você tem a mediana de duas maneiras. Já aparecendo aqui depois que você organiza, o elemento central já está de cara, ou ele não vai aparecer logo de cara. Você vai precisar somar os elementos centrais e dividir por dois. Aí sim você obtém a mediana daquela sequência. Show de bola? Tranquilo? Bora para uma questãozinha aqui. Uma questãozinha do Enem, tá, galera? Que simplesmente a questão, ela envolve tudo isso que eu falei aqui. Essas três coisas que você precisa para ir bem em estatística, eu estou colocando, eu coloquei aqui na questão do Enem. Vamos lá. Olha só a questão aí. Só vou ter o cuidado de tirar a câmera aqui. Sei que para vocês não pode não fazer muito sentido isso. Nesse momento eu estou mexendo com a posição da câmera, tá? Para você, acho que nem vai mudar nada, né? Como já aconteceu outras vezes. Mas vamos lá, povo de Deus, vamos lá. Essa é uma questão do Enem, se eu não estou enganado, é uma questão de 2009, certo? A questão, ela diz assim, vamos acompanhar. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Maravilha? E aí temos a tabela aí, certo? Temos a tabela, né, de gols marcados, 0 gols, quantidade de partidas 5, né? Show de bola. E aí a gente vai para o enunciado. Deixa eu tentar mudar a câmera aqui, porque eu estou preocupado com isso. Estou preocupado aqui, só um minutinho. Para vocês não está fazendo sentido nenhum isso aqui, essa pausa, mas relaxa, eu estou tudo para não ficar a câmera em cima da questãozinha, tá? Bora lá, povo de Deus, vamos lá. O que é que vai acontecer? Se x, y e z são, respectivamente, a média, olha só, a média, então x, só para organizar, tá, gente? Vocês não precisam fazer isso, não. X é a média, y é a mediana e o Z é o quê? O Z é moda. Moda. Maravilha? Desta distribuição. Então, aí mostra aqui, né? O que que é maior? É a média que é maior que a moda, que é maior que a mediana, não sei o quê. Isso aí tudo a gente vai ter que calcular, certo? A gente vai ter que calcular. Bora lá. Meu povo, o que que vai acontecer aqui? Vamos lá. O que que vai acontecer aqui? A gente vai organizar isso aqui da seguinte maneira. Se vocês perceberem bem, a quantidade de gols marcados, você aí, né, sabe de futebol e tal, quantidade de gols marcados tem uma certa importância, tudo bem? Então, se a quantidade de gols, tem o saldo de gols, né? Vamos lá, deixa eu só fazer um comentário aqui rápido. Se um time A e o time B, vou entrar polêmica aqui de time não, tá? Certo? Por exemplo, o time A ele tem 10 pontos, ele somou 10 pontos no campeonato. Ah, mas o time B também somou 10 pontos no campeonato. Só que o time A ele tem, né, tem 7 de saldo de gols e o time B só tem 2 de saldo de gols.
Obviamente que o critério de desempate vai ser a quantidade de gols feitos, certo? Por que que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque no campeonato e partida de futebol, a quantidade de gols no campeonato, no caso, né? A quantidade de gols importa bastante, tem um peso. Eu vou falar de novo. Quantidade de gols tem um peso. E se tem um peso, papai, eu estou falando do quê? De média, né, aritmética, só que ponderada. Maravilha? Show de bola? Então vamos lá fazer aí uma médiazinha aritmética ponderada, né? Vamos lá. Colocar o Mzinho aqui. Lembra que a gente tem que pegar o valor e multiplicar pelo peso, tá bom? Bom, vamos lá. Quantas partidas? 5 partidas. Então eu pego 5 partidas. Maravilha. Será que vai dar aqui? Vamos lá. Se não der, a gente imprensa um pouco, tá? Colocar até um pouquinho mais para baixo. M de média vai ser 5. E o peso é a quantidade de gols, né? Não é isso? Se o peso é a quantidade de gols, então eu multiplico aqui, ó. Mais, bora lá, 3. 3. Gols marcados, 1. Então, vezes 1. Mais, bora lá. Mais 4 vezes 2. Tá aqui, ó, 4. 2 aqui, ó, multiplicando, não é isso? 4 vezes 2. Aqui, ó, 3 vezes 3 mais 3 vezes 3 mais 2. 2 vezes quem? 4. Realmente vem a dar ali em cima, né? Ainda bem que eu abaixei aqui. Bora lá. 2 vezes 5. Tá ali o 5. 2 vezes 5. Eita, conta grande, né? Beleza. Passar mais aí o tempo, a gente vai estar fazendo isso aqui numa boa. Tranquilo? Show de bola. Já acabou. Então, 1 multiplica ali o 7, certo? Bora recapitular aqui. O 5 multiplica, 5 multiplica o 0, certo? O 3 multiplica o 1. Show de bola. O 4 multiplica o 2. Show. O 3 multiplica o próprio 3, o 2 multiplica o 4, o 2 multiplica o 5, né, ali embaixo, e o 1 multiplica o 7. Show de bola, meu povo. O que que vai acontecer? Vai acontecer que é o seguinte, que ele tá pegando aqui, ó, a quantidade de gols. Eu falei ainda agora que o gols marcados tinha um peso, né? Mas aí, na verdade, ele quer saber a quantidade de gols, né, em função da quantidade de partidas. Então, na verdade, é a quantidade de partidas ali que tá dando o peso, certo? Só dando esse disclaimer aí, né? Essa retificação, tá bom? Quem está dando peso, na verdade, é a quantidade de partidas, certo? A quantidade de partidas. Então, aqui fica a quantidade de partidas como sendo o quê? Como sendo o peso, tá bom? Então, como a média aritmética ponderada é a soma dos pesos, então a gente vai fazer a soma de quem? Dos pesos, certo? A soma dos pesos, tá bom? Então, a gente vai pegar essa galera aqui, ó, e fazer a soma deles. Vamos lá. Então, aqui vai ficar 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1. Beleza? Show de bola. Bora lá, povo. Bom, vamos lá. Ânimo, hein? Ânimo, ânimo. Tá terminando aqui. Você já aprendeu as 3 coisas que você precisa ter, né, para ir bem em estatística. E a gente está aplicando agora. Só numa questão do Enem é média, mediana e a moda, ou seja, as 3 coisas que você realmente precisa, tá? Só em uma questão. E de detalhe, todo ano aí, normalmente o Enem costuma colocar essas 3 coisas juntos, tá? Todo ano não, mas bastante edições do Enem isso já ocorreu, tá bom? Pessoal, 5 vezes o zero
Isso aqui vai dar 0, maravilha. 3 vezes 1, aqui vai dar 3, certo? 4 vezes 2, aqui vai dar 8, certo? 3 vezes 3, isso dá 9. 2 vezes 4, isso aqui dá 8. 2 vezes 5, isso aqui costuma, né, dar 10. Mais 1 vez 7, isso aqui dá 7 mesmo. Tranquilo? Somando aqui, ó, 5, certo? 4 mais 1 é 5 também, né? Aí somou com aquele 5, deu 10, certo? Aí, o que que a gente faz aqui, povo? 3, já temos 10. 3 mais 3 vai dar 6, certo? 2 com 2 vai dar 10. Ou seja, 10 com 10 vai dar 20 ali, né? Vai dar 20 aqui. Top, show de bola. Bom, somando então, somando aqui, ó, 3 mais 8 vai dar 11, mais 9 vai dar 20, certo? Mais 8 vai dar 28, show, vai dar 28, mais 10, 38, certo? 38 mais 7 vai dar 45. 45 dividido por quanto? Por 20. Olha só, maravilha. Hein? Eu sei que o cálculo ficou grande e tudo mais, mas olha só, é uma questão meio trabalhosa, meio trabalhosa. Não é uma questão difícil, tá? Não é uma questão difícil. Beleza? Então a gente vai dividir isso aqui, tá bom? A gente vai dividir esse 45, certo? Vou até abrir aqui uma folha em branco, uma tela em branco, para a gente poder fazer essa divisão. 45 dividido por 20. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 45, hein, meu povo? Quantas vezes esse 20zinho aqui, ó, cabe dentro do 45? Ah, 2 vezes, né? Então, duas vezes. 2 vezes 20 vai dar 40, certo? Para 45, vão restar 5 aqui. Top? Maravilha. Bom, dá para dividir? Não. Coloca a vírgulazinha aqui, 0 aqui, ó. Beleza. Quantas vezes esse 20 vai caber dentro do 50? 2 vezes de novo, né? 2 vezes de novo. Show de bola. 2 vezes 20 vai dar 40, certo? Vai dar 40. E para chegar em 50, isso aqui sobra 10. Bom, eu já sei o seguinte, que vai dar, olha só, perceba, vai dar um pouco acima de 2, tá bom? Beleza? Fechado? Você entende que isso aqui, ó, 2,2 e alguma coisa vai dar um pouco acima de 2? Sim ou não? Maravilha. Então, bora voltar para lá. Então, olha só. Aqui, que é a média, certo? Que é a média, vai dar 2,2 alguma coisa. Não preciso calcular tudo, não. Relaxa. Tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, bora logo para moda. Bora para moda logo. Por quê? Porque a moda é simples. A moda é o que mais aparece, não é isso? A moda é o que mais aparece. Então vamos lá. Eu vou aqui para moda e a moda é o quê? Quantas vezes aparece o zero? O zero aparece 5 vezes, certo? O zero aparece 5 vezes. Quantas vezes aparece o 1? O 1 aparece 3 vezes, certo? O 1 aparece 3 vezes. O 2, 4 vezes. O 3 aparece 3 vezes. O 4 aparece 2 vezes. O 5 aparece 2 vezes. O 7 aparece só uma vez. Então, quem é que mais aparece? É o zero, filhão. O zero é o que aparece mais vezes, 5 vezes total. Tá bom? Então, quem aparece mais é o zero. Logo, o zero é o quê? É a moda. Então, aqui, ó, zero. Top! Então, já sei quem é a média. E eu já sei quem é a moda.
Falta agora calcular a mediana? Falta calcular a mediana, tá? Mas você já aprendeu e é bem tranquilo fazer a mediana. Lembra que para fazer a mediana a gente precisa ter uma organização. Vou apagar aqui para ganhar espaço. Agora eu estou preocupado, né, com a mediana, tá? Média já foi, 2, alguma coisa. Passou um pouquinho de 2, né? Passou um pouquinho de 2. Bom, bora montar a sequência agora da mediana. O zero, ele aparece quantas vezes? 5 vezes. Então tá. 1, 2, 3, 4, 5. Top! O 1, 3 vezes. Olha só, esse 1 aparece 3 vezes, tá bom? Então, bora fazer o 1 aparecendo 3 vezes. 1, 2, 3. O 4. O 4, aliás, perdão, o 2 aparece quantas vezes? 4 vezes. Então, coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Show. O 3 aparece quantas vezes? 3 vezes, não é isso? Então, o 3 aparece 3 vezes. Então, tá aqui. 1, 2, 3. Tá? O 4 aparece somente 2 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2. O 5, 2 vezes também, não é isso? Então, eu coloco 5 e o 5 2 vezes. Certo? E o 7? O 7 aparece apenas uma vez, olha só. Então, coloco o 7 aqui. Pronto! A sequência da mediana foi montada, certo? A sequência da mediana foi montada. Agora eu quero saber os elementos centrais, tá bom? Quero saber os elementos centrais. Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui para ficar legal. Quantos elementos centrais aí? Se você for perceber, a gente tem aí uma sequência, vamos lá. Uma sequência que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, 20 é par. Então, se eu estou dentro de uma sequência par, lembra que eu vou ter dois elementos centrais. Eu não vou ter um só. Tudo bem? Eu não vou ter um só. E aí perceba que a gente organizou em rol também, já está organizado em ordem crescente, tá bom? Então, quais serão aqui os elementos centrais? Vou contar aqui, vamos lá. Aqui aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Show! E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, ficou 9 para o lado esquerdo, 9 para o lado direito. E quem serão aqui os elementos centrais? Quem serão os elementos centrais? Esse 2 e esse 2. Bom, se existem, né, dois elementos centrais, você vai fazer o quê? Somar e dividir por 2. Somar os dois aqui e dividir por 2. Somando dá 4, dividido por 2, isso aqui vai dar 2. Beleza? Vai dar 2. Então, a mediana é igual a quanto? É igual a 2. Certo? Olha só. A média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Certo? Então, a gente vai lá em alguma alternativa dessas aí e vai, né, marcar a alternativa que a gente julgar mais correta. Lembra que a média é X, a mediana é Y e a moda é Z. Tá bom? Então ficou da seguinte maneira. Lembra do seguinte, que X é a média, né? Então, o X ele é maior do que a mediana, que é maior do que a moda, tá bom? Uma outra maneira de eu dizer isso, né, é colocando o X para cá. O X, que é a média, é maior do que a mediana, que é maior do que a moda. Então, foi dessa maneira que o Enem quis colocar. E essa maneira aí corresponde à alternativa letra E. Olha só.
Tranquilo, galerinha? Show de bola. Então, três coisas que você precisa, né? Você precisa ter para ir bem em estatística, né? E nas provas, concurso, Enem, olha, o Enem traz aqui, ó, uma questão só, as três coisas que você precisa ter, tá bom? Então, é um tema importantíssimo. Estatística já é um tema importantíssimo, certo? Existem outros tópicos da estatística, existe um aprofundamento nesses temas aqui que eu coloquei para você, certo? Mas, basicamente, essas três coisas que vão ser muito importantes para você, né, na prova do Enem, em concurso, alguma prova que você for fazer que tenha estatística, beleza? Meu povo, eu espero do fundo do coração que você tenha gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, ó, coloca aqui a sua dúvida, beleza? Aqui embaixo também vão estar as minhas redes sociais, meu Instagram, vai lá, certo? Se você tiver dúvida e quiser tirar por lá pelo Instagram também, ó, top do mesmo jeito, beleza? Se curtiu o conteúdo, ó, dá o like, beleza? E outra coisa, meu povo, não esquece de te inscrever e recomendar esse vídeo aí para algum amigo que de repente, né, esteja estudando aí estatística ou já quer se adiantar para o ano que vem que vai ter estatística em alguma prova que você for fazer. Tranquilo? Galera, muito obrigado pela atenção, certo? Obrigado por essa chance aqui de estar assistindo aqui o Matemática das 8, beleza? Eu te encontro, se Deus quiser, na próxima terça, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Valeu!